quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 6. Nós estamos expondo o Evangelho de Lucas e hoje nós chegamos ao capítulo 6, versos 27 a 31. Nós temos exposto este livro e temos sido confrontados com as verdades daquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Especialmente aqui são as palavras do Senhor Jesus e o texto bíblico nos diz o seguinte: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Eterno Deus, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor veio a este mundo através de Jesus Cristo, o Filho encarnado, habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E o Senhor estabeleceu um padrão, que é um padrão totalmente diferente da nossa perspectiva marcada pelo pecado. É um padrão de misericórdia, é um padrão de amor, é um padrão de graça, que vai além daquilo que nós somos. E por nós mesmos nós não conseguimos viver firmados e fundamentados neste padrão. Pelo nosso esforço, pela nossa capacidade, isso não é possível, mas nós sabemos que o Senhor nos capacita e a Tua palavra nos confronta. Por isso, Deus, nós clamamos agora que o Espírito Santo trabalhe em nós, nos mostrando a verdade da Tua palavra e que sejamos instruídos nela e, pela graça do Senhor, possamos assim viver com o auxílio do Espírito Santo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vivemos em tempos de profunda polarização. Especialmente agora que nós chegamos numa era e num momento de campanha política, isso fica mais evidente. Ontem eu iniciei a leitura de um livro que, inclusive no grupo de pais da igreja, eu fiz a indicação dele, e é um livro que tem como objetivo trazer explicações sobre o contexto, sobre o porquê nós vivemos nesse contexto atual. E é interessante, uma frase que logo no prefácio, um autor que recomenda o livro diz, ele fala assim que algumas coisas que nós vivemos nos nossos dias hoje, se fossem vividas, quem sabe, há um século atrás ou décadas atrás, muitos diriam, é o Apocalipse. É o Apocalipse. O mundo acabou. Mas nós parece que vamos nos acostumando com essa realidade, e parece aquele animal que você coloca dentro de uma panela com água e vai cozinhando ele aos poucos, ele vai morrendo e não percebe que está morrendo, né? Parece que às vezes nós estamos assim. E é interessante que quando nós olhamos para esse tempo de profunda polarização, as relações humanas começam a ser marcadas por conflitos, por agressões, por retaliações, especialmente nas redes sociais. Pessoalmente, existe essa polarização e essas brigas
essas discussões. E é interessante que a lógica que tem permeado o coração de muitas pessoas é a lógica do olho por olho. E ela está mais viva do que nunca. E nós somos tentados, todos nós, somos tentados a sempre reagir de maneira hostil. Especialmente aqueles que nos tratam mal. E aí não pense só na questão da polarização, mas pense em todos os momentos que alguém faz mal a você. Alguém faz alguma coisa que te fere, que te machuca. Qual é a nossa lógica? Vingança. Vingança. Se eu puder, eu destruo esse abençoado, para não falar outra coisa, né? Eu acabo com ele. Mas é interessante que, como nós temos visto, o evangelho ele é totalmente contracultural. Ele vai contra essa realidade que nós estabelecemos no nosso coração. Ele vai contra o desejo desenfreado de justiça própria. O Evangelho de Cristo nos chama para um padrão muito mais elevado, muito diferente. Jesus nos apresenta uma ética radical que desafia as práticas e as normas que estão gravadas no nosso coração por conta do pecado nesse mundo. Ele nos ensina e nos ordena, porque o verbo aqui, amais, é um imperativo, e daqui a pouco eu vou explicar mais sobre isso. Ele nos ensina a amar os inimigos. Amar os inimigos. A fazer o bem àquele que nos odeia. A praticar a generosidade sem esperar nada em troca. Os discípulos de Cristo que entendem a soberania de Deus, o poder transformador da graça, ele é convocado a viver, a responder aquilo que Deus fez por meio dessa ética do reino. Em todos os aspectos da sua vida. Todos os aspectos. Então Jesus nos chama, de fato, para amar os nossos inimigos. E uma tarefa, com certeza, para mim e para você, que vai contra a minha natureza marcada pelo pecado. Isso não é algo natural a mim e a você. Amar aquele que nos persegue. Entretanto, o que é impossível para nós, por nossas próprias forças, torna-se possível por meio da atuação da graça de Deus, do Espírito Santo, da palavra do Senhor no nosso coração. A graça, queridos, ela não é apenas para salvação. Um favor que nós não merecemos, que nos alcança para sermos salvos. Mas ela também é pedagógica. O apóstolo Paulo diz que nós agora podemos viver de maneira sensata, justa e piedosa por meio da graça que se manifesta na nossa vida. Então, é possível viver esse amor e esse ensinamento e obedecer essa ordem de Cristo de amar os inimigos, por quê? Porque Deus transformou o meu coração e me deu um novo coração. Só por isso. E hoje eu quero refletir com você sobre essa graça de Deus que nos habilita a fazer isso que o texto que nós lemos nos mostra. A amar, a fazer o bem, a bendizer, a orar, mesmo no meio das situações adversas. Então eu quero falar sobre o amor às pessoas, uma resposta da graça de Deus. Esse é o tema dessa mensagem. O amor às pessoas, uma resposta da graça de Deus. E eu estou indo um pouco, aplicando um pouco além daquilo que o texto coloca, por quê? Porque na próxima mensagem nós vamos continuar falando desse amor ao próximo, dos versos 32 a 36. Mas por isso eu englobo todas as pessoas nesse pacote da graça divina. E nós vimos aqui, olhando para o contexto, que Jesus, ele escolhe os seus discípulos, lá dos versos 12 a 16,
Depois disso, nós percebemos e vimos nas exposições anteriores que Jesus ele vai para um local onde muitas pessoas vindas de várias regiões, interessadas em ouvir o ensinamento de Jesus, interessadas em serem curadas por Jesus, vão até Jesus. E Lucas destaca que Jesus fala depois disso diretamente aos seus discípulos. Do verso 20 em diante, trazendo as bem-aventuranças que nós vimos na semana passada e também os ais, as exortações que Jesus traz. E a implicação disso é que se eu sou um discípulo de Jesus hoje, se eu fui alcançado por Jesus, se eu estou aqui nessa manhã, essas palavras são para mim também. Agora, hoje. Na última exposição, eu falei sobre o caminho da felicidade, que ele é contracultural. E nós só conseguimos trilhar essa jornada do discipulado para sermos parecidos com Jesus se nós formos transformados por essa maravilhosa graça. Mas o Senhor Jesus continua agora a nos mostrar como nós devemos viver aqui e agora, nesse lado de cada eternidade. Porque talvez você possa pensar assim, eu vou fazer algumas coisas aqui e aí eu vou para o céu e pronto e acabou. Não, querido, a ética do reino de Deus ela é totalmente diferente da ética colocada no mundo que nós vivemos. E nós agora não fazemos para sermos salvos, mas nós fazemos porque fomos salvos. Porque fomos salvos agora, você deve viver em novidade de vida, porque Deus deu um novo coração a você, e você tem tudo aquilo que é necessário para você viver de maneira diferente pela palavra de Deus. E para compreender o que nos ensina nesse texto, é importante nós compreendermos a ênfase que Jesus dá no texto, que fundamenta, que está na base daquilo que ele diz aqui do texto que nós lemos dos versos 27 a 31. E aqui Jesus nos mostra como nós devemos agir, mas o porquê nós devemos agir e o que está na base. E o que está na base desse texto, na centralidade desse texto, é a expressão amai os vossos inimigos. Este é o cerne desse texto, dessa porção da escritura que eu li aos irmãos e estou expondo. O verbo amar, queridos, aqui ele está no imperativo, mostrando que nós temos aqui uma ordem a cumprir. Mas se você olhar, especialmente nos versos 27 e 28, você vai ver 4 verbos no imperativo. Amai, fazei, bendizei e orai. São os verbos em destaque nesse texto. Mas, olhando para o verbo amar, e aí é interessante fazer um exercício que nós devemos fazer quando estudamos um texto da Escritura, especialmente eu, como pastor, tenho o dever de fazer isso e trazer isso a você, que é olhar o texto na língua que foi escrito, no original. E é interessante compreender o que Jesus queria dizer, porque no grego bíblico, que é a língua original que foi escrita o Novo Testamento, temos palavras diferentes, verbos ou palavras diferentes para a palavra amor. E cada uma com uma ênfase distinta. Cada uma capturando as nuances que a palavra única em português, amor, não consegue transmitir completamente. Então, isso é muito interessante nas línguas originais, tanto no Antigo Testamento, no hebraico, e no Novo Testamento, no grego, porque palavras que para nós têm apenas um significado, dependendo, por exemplo, no hebraico, o grau que essa palavra é colocada, você tem aplicações diferentes. Mas aqui, a palavra que Jesus usa para o verbo amar é o verbo agapau, ou ágape, amai. Uma palavra rica em seu significado. Mas tem outras palavras que provavelmente você já ouviu falar. Você muito provavelmente, já ouviu falar do amor filéu, do amor storge, do amor eros. São palavras gregas
para definir o que é amor. E eu quero me deter nessas 3 comparações com a palavra ágape ou agapau, aqui no caso do texto. O amor filéu, ele se refere a um amor de afeição, ou um amor de amizade. É um tipo de amor que surge naturalmente entre amigos ou familiares, baseado numa afinidade, num carinho mútuo. Essa é a expressão filéu, é o que significa. É um tipo de amor que nós sentimos por alguém que nós temos afeto. O amor storge é um amor natural, tipicamente usado para descrever o afeto familiar, como o que existe entre pai e filho. É um amor instintivo, ligado ao cuidado, à proteção. Esse verbo não aparece no Novo Testamento, mas o conceito dele está presente em vários textos. Esse amor é forte, é natural, mas via de regra é limitado ao círculo familiar. O amor eros é o amor romântico. É aquele amor geralmente associado à paixão, ao desejo. Esse termo envolve atração física, atração emocional. Também não aparece no Novo Testamento. No entanto, era muito comum na literatura clássica grega para descrever este amor entre homem e mulher. Agora, o amor ágape, e no texto aqui agapau, ele envolve um elemento diferente. Ele envolve, esse verbo é usado muito nas Escrituras, porque ele envolve uma decisão de buscar o bem do outro. Independente dos sentimentos ou das circunstâncias. Percebe? O que Jesus está dizendo aqui não depende de atração, não depende de reciprocidade, não depende de simpatia, mas é uma escolha consciente de agir com bondade e mais, e sacrifício pelo outro. O verbo que aparece aqui no imperativo presente, e essa é uma outra riqueza da língua grega, ele sugere que amor pelos inimigos deve ser um ato contínuo, uma atitude constante daquele que segue a Jesus. Esse amor radical, e ele é radical, porque ele não responde ao comportamento ou à atitude do outro. Esse é um fator diferencial, meus amados. Esse é um fator diferencial para o discípulo de Jesus. Quando nós agimos com as pessoas por meio da graça, nós não agimos ou reagimos por aquilo que o outro faz. Não. Nós reagimos numa decisão consciente, sacrificial, que reflete a graça de Deus. Jesus aqui está chamando os seus discípulos a uma ação que de fato é contracultural, é sobrenatural, e isso só pode acontecer pela graça de Deus, pela ação de Deus no nosso coração. Então Jesus, quando ele usa aqui agapau, deliberadamente, ele está mostrando que o tipo de amor que ele está pedindo aos seus discípulos é algo que vai além das categorias naturais humanas de amor, como amizade, afeição familiar ou atração romântica. Vai muito além. É muito mais profundo. Então ele está ordenando um amor deliberado e sacrificial que deve ser dirigido até mesmo àqueles que nos perseguem. Aqueles que nos maltratam, aqueles que fazem um mal contra nós. Esse amor não é condicional, nem emocional. Ele é uma resposta da graça de Deus. Se Deus perdoou você, por que você não pode perdoar as outras pessoas? Esse é o parâmetro. Esse é o padrão. Por isso ele não é condicional. Jesus está mostrando que esse tipo de amor só é possível, e veja,
Eu naturalmente não tenho capacidade de fazer isso. Você naturalmente não tem capacidade de fazer isso. Se eu fizer um mal a você, se eu perseguir você, se eu maltratar você, você naturalmente não tem capacidade de me amar. Mas quando você demonstra este amor, além da sua capacidade, isso é porque Deus transformou o seu coração. E você enxerga o mundo na ótica daquilo que Ele fez. Se você fizer o mal a mim, me perseguir, me maltratar, me caluniar. Ixi, aquele pastor lá, Jesus misericórdia. Só Deus na causa. Ó, vou compartilhar um motivo de oração. Aquele pastor lá, ó, ore por ele, porque ó, ele é perigoso, hein? Sabe o que me faz agir com você de maneira diferente? A graça. Porque se dependesse de você ou dependesse de mim, o que nós faríamos? Nós levaríamos para o nosso tribunal. Para o nosso tribunal pessoal. E no nosso tribunal pessoal, o que nós fazemos? Nós acusamos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Nós nos tornamos vítimas. Julgamos e sentenciamos. E executamos com pena de morte, se possível. Porque assim somos nós, queridos. Cheios de justiça própria. Então, o amor do reino de Deus é diferente de qualquer amor deste mundo, porque ele é um amor sacrificial, que não responde a questões emocionais ou circunstanciais, mas ele é um amor que é direcionado por aquilo que Jesus fez na minha vida e na sua vida, que não é natural. Não é natural, é uma escolha que não é natural a nós. É por conta da graça de Deus. Jesus está mostrando que esse amor só é possível através da transformação que Ele oferece. E aí Ele capacita-nos, como seus discípulos, primeiro, a amar a Ele. E amar as pessoas em resposta a esse amor a Deus. Então, assim, esse amor agapau é aquele que reflete a graça e o caráter divino. Sabe o que Jesus está falando? Falando assim, você, meu seguidor, discípulo, amado do meu coração, faça aquilo que eu fiz por você. Foi entregar a minha vida por você. É incondicional, é sacrificial, é contínuo. E não depende de merecimento ou de reciprocidade. E aí vamos pensar? A Bíblia diz que nós éramos o que de Deus? Inimigos. E Deus nos amou de tal maneira que Ele fez o quê? Entregou o seu Filho por mim e por você. Tendo esse fundamento, entendendo esse amor sacrificial, agora você pode entender o que o restante do texto diz. Sendo assim, a primeira coisa que eu quero ver com você, com base nesse amor sacrificial, neste amor que não é natural, neste amor que é um amor que reflete o caráter divino, a graça que nos alcança, ela nos habilita a fazer o bem. Verso 27, digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Jesus nos ensina, meus irmãos, que nós devemos responder ao ódio com ações de bondade. Fazer o bem àqueles que nos odeiam não é uma resposta natural. Contudo, por conta deste amor, da graça que nos transforma, nós somos capacitados a seguir o exemplo de Cristo, que amou aqueles que inclusive o crucificaram. Desce daí se você é o rei dos judeus. E qual é a resposta de Jesus? Eles não sabem o que estão dizendo. Teve um outro discípulo de Jesus que, quando apedrejado, também expressa essa realidade, dizendo, Senhor, perdoa-os.
Esse amor sacrificial, queridos, não vem de nós. Mas ele é resultado da obra da graça de Deus no nosso coração. E nós temos que compreender que o cristianismo não é apenas uma coletânea de proibições negativas, mas, sobretudo, um reservatório de princípios positivos a serem seguidos, de ações que vão transformar o contexto e a vida das pessoas com quem nós nos relacionamos. Não basta aos filhos do reino não fazerem o mal ao seu próximo, mas eles são instados a fazer o bem, a agir de maneira diferente. Então não é suficiente deixar de odiar os inimigos. Não, olha, aquele fulano lá, ele me odeia, pastor. Chega aqui, pastor, quero marcar uma hora com o senhor. Olha, eu quero aqui falar do irmão fulano, porque o irmão fulano no domingo pisou no meu pé na igreja e eu tenho certeza que ele me odeia, aquele miserável. A irmã chegou, sentou do meu lado, pastor, e não me deu bom dia. Eu sei, porque olha, há 25 anos nós estamos aqui juntos nessa igreja e nós tivemos um problema lá atrás e até hoje nós carregamos isso. Olha, o senhor mandou no grupo da igreja aquelas fotos do coral. Eu estava naquele coral. Lá, como disse o presbítero Sérgio, muito provavelmente por conta dos carros, né? Era um Chevette e o outro eu esqueci qual que era. Passat. 77, 78. Desde 1977, essa irmã é um calo no meu sapato, pastor. Mas olha, o senhor fique tranquilo, porque eu não a odeio. Aí a pergunta é, o que você tem feito de bom para esse irmão ou para essa irmã? Parece hilário, né? Mas infelizmente, é uma realidade que acontece em muitos lugares. Pessoas que não toleram as outras. E queridos, nós vamos falhar uns com os outros. Eu vou falhar com você, você vai falhar comigo. Isso é fato. Sabe por quê? Porque eu sou pecador e você é pecador. E nós estamos no processo de crescimento e trabalho espiritual, onde Deus trabalha no meu coração, trabalha no seu coração, para que sejamos mais parecidos com Jesus. Então, não é suficiente você deixar de odiar os seus inimigos, que às vezes estão aqui dentro da igreja. É preciso amá-los, é preciso servi-los e orar por eles. O ensino de Jesus é claro: assim como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. E é interessante, né, que quando a situação é a meu favor, o que normalmente nós queremos? Misericórdia, graça, amor. Mas a Bíblia não diz que tem que derramar graça, pastor, que tem que fazer o bem sobre os outros. Quando eu sou o ofensor, quando eu sou aquele que aflige os outros, no momento da resolução do conflito eu quero graça, eu quero misericórdia. Mas quando eu sou ferido, eu quero justiça. Miserável, tem que morrer. Né? Vamos levar para o tribunal. Disciplina nele, pastor. Estou fazendo uma denúncia aqui contra esse irmão. Leva para o conselho. Disciplina esse abençoado. Afasta da comunhão. Expulsa da igreja. Porque não há como nós vivermos juntos nesse mesmo lugar. E aí eu sinto em dizer para você, meu irmão, porque se você tem Jesus no coração, o outro irmão tem Jesus no coração, vocês vão viver a eternidade juntos, no céu. Só se você quiser ir para outro lugar, né? Aí você vai ficar separado desse irmão. Não, mas com certeza, pastor, ele não vai. É? Como é que você sabe disso? Você percebe, irmãos, como a gente reage e age? Então, o Senhor Jesus, Ele mostra que nós devemos agir de maneira diferente. Qual a implicação prática desse ensino? O texto responde, eu não preciso nem buscar outro lugar. Verso 29, ao que te bate numa face, oferece também a outra. Esse versículo ensina a não reagir com violência, com vingança, mas como? Com humildade, com mansidão. Quando alguém nos ofende ou nos prejudica, a nossa tendência natural é o quê?
é revidar. E não precisa ser inimigo, não, irmão. Pode ser a esposa mesmo. Não é? Pode ser o esposo. Abençoado. Miserável. Ai, se eu faço, se eu pego. Não é assim que pensa? É o filho, é a filha. É o colega de trabalho. Mas sabe o que Deus nos chama a fazer, meus irmãos? Pela graça, ir além. Ir além. E o que é ir além? É perdoar. É saber que eu não sou o juiz. E de fato, irmãos, algumas pessoas vão cair nas mãos do Senhor. E dura coisa é cair nas mãos de um Deus. E a Bíblia diz, de um Deus irado. Eu não quero cair na mão de um Deus irado. E ter que prestar conta dessas coisas. Então, quando alguém o tratar injustamente, querido, resista, fuja da tentação de revidar com palavras duras, com ações de retaliação. Ofereça outra face. Como? Demonstre uma atitude de paciência, de mansidão, de longo ânimo. E confie na justiça de Deus. Ah, pastor, mas aquele... Irmão, confie na justiça de Deus. Eu e você, nós somos chamados a agir e reagir com um padrão elevado, que vai muito além do que nós achamos que é necessário. Então você acha que às vezes é necessário ir até aqui. Não, não. Jesus diz assim, anda mais 1 milha, anda 2, anda 3, anda 4, anda 10. A segunda coisa que o texto diz, que além de nós fazermos o bem, ele fala que a graça nos habilita a bendizer. A bendizer, ele diz assim, verso 28, bendizei os que vos maldizem. Bendizei os que vos maldizem. A graça de Deus não só nos capacita a agir com bondade, mas também a usar palavras para abençoar as pessoas. Quando nós somos alvo de maldições, de calúnias, de fofocas, de difamações, qual é o nosso impulso? Defender a nossa honra, não é? Defender o meu nome. E às vezes a gente responde de maneira irada, com raiva. A primeira coisa que a gente tem que perceber é, se ele está falando calúnia, está lançando maldição, está fazendo fofoca, você é isso mesmo? Não é. Então, se não é, por que você se preocupa tanto com o que os outros pensam? Aí tem um problema de identidade, né? Quem eu sou, quem Deus é. E a gente precisa voltar nisso. Então, quando nós somos alvo dessas coisas, a graça nos habilita a sermos instrumento de bênção na vida das pessoas, a abençoarmos essas pessoas. Mesmo para aqueles que falam mal de nós. Então lute contra a tentação, querido. Fuja disso, de querer falar mal dos outros. E qual a implicação prática? De novo o texto responde, aquele ao que tirar a tua capa, deixa eu levar também a túnica. Tirou a sua capa? Tá bom. Você quer mais alguma coisa? Pode levar mais. Esse versículo mostra que, além de não responder com agressividade, nós vamos além daquilo que é exigido. Quando alguém nos prejudica, a nossa reação pode ser tentar proteger o que é nosso e buscar justiça imediata. Mas isso é o que a justiça própria vai gritar no seu coração para você fazer. Seu advogado interno aí vai falar assim, não, vamos lá, entrar com uma ação contra esse abençoado. Mas quando você for injustiçado ou prejudicado, pense como você pode surpreender a pessoa com uma resposta que demonstre a graça de Deus. Percebe que quando nós respondemos assim... Quantos exemplos você tem, às vezes, até no trânsito, né? Que no trânsito hoje está uma loucura. Dependendo do que acontece, o cara já vem tirando uma arma para te matar. E se você tivesse... Aí você fala assim, puxa vida, mas eu queria ser um policial nessa hora. Como se o policial não respondesse pelas ações erradas que ele faz, né? Eu queria ter uma arma, eu queria ver esse abençoado fazer essas coisas comigo. E aí... Às vezes o indivíduo comete um erro, o outro vem assim, aí você fala, me perdoe, o cara desmonta na frente. Eu não te vi,
Te dei essa fechada porque eu não vi você, me perdoe. Eu estava distraído. Deus te abençoe. E o cara já desmonta na hora, né? Porque ele não está esperando isso, ele está esperando que você vá brigar com ele. Porque essa é a reação natural e normal. Mas alguns de nós nos transformamos quando nós pegamos um volante na mão, né? Que a graça possa agir no nosso coração para que tenhamos abnegação e generosidade, porque são expressões práticas de como nós podemos bem dizer àqueles que nos prejudicam. E por último, a graça nos leva a orar por aqueles que nos caluniam. Orar por aqueles que nos maltratam. É um dos maiores desafios do amor cristão. Somente a graça de Deus pode nos capacitar a orar sinceramente. E veja, não é aquele negócio assim, Senhor, abençoa aquele miserável lá. O Senhor conhece a vida dele? Quebra ele, Jesus. Deixa ele no pó. Para que ele seja humilhado. E eu exaltado. Não é esse tipo de oração, não, irmão. Não é derramar o veneno da sua vingança na oração. Não, não. E é brincadeira, irmãos, mas tem gente que faz isso. Eu já ouvi isso, eu já ouvi isso. É dizer assim, Senhor, abençoe aquele irmão que está me perseguindo. Eu não sei por que ele está me perseguindo. Talvez de fato eu tenha errado com ele. Talvez de fato eu tenha falhado com ele. Talvez de fato eu tenha sido duro. Mas, Senhor, me ajuda a reconhecer o meu pecado e que esse irmão, pela graça de Deus, acredito que ele não está enxergando como ele deveria enxergar. Ele não está enxergando esse amor sacrificial. O Senhor está mostrando a mim. Então, Deus, em nome de Jesus, abençoa ele, abençoa a esposa dele, abençoa os filhos dele, abençoa o trabalho dele, derrama graça sobre a vida dele. E quando nós oramos, queridos, nós abrimos nosso coração para Deus, nós estamos deixando que Deus transforme o nosso ressentimento em compaixão. Nós entregamos a nossa justiça própria nas mãos de Deus. Porque é Deus quem vai trabalhar. Sabe por quê, querido? Você não tem o poder de mudar a vida de ninguém. Quem transforma é o Espírito Santo. Quem transforma é Deus. Qual a implicação prática disso? Verso 30. Dá todo o que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. A oração pelos nossos inimigos é uma expressão de um coração que confia em quem? Que a pessoa vai mudar? Não. Na provisão de Deus. Na justiça de Deus. E quando alguém tira algo de você, ao invés de você tentar forçar uma restituição e buscar vingança, coloque essa situação em oração. Coloque essa situação diante do Senhor. Dê o que for necessário, confiando que o Senhor proverá o que você precisa. E que Ele fará justiça no tempo certo. Alguém entrou na justiça contra você. Ok. Se você errou, pague. Faça o que lhe é devido. Agora, se ele está sendo injusto, quem é que vai cuidar dele? Deus. Deus. A oração por aqueles que nos prejudicam, meus irmãos, ela demonstra confiança em Deus. Ela revela o relacionamento que eu e você temos com Deus. Ela revela que não sou eu que estou no controle. Que Deus está no controle. E que eu não preciso buscar retribuição. E o texto termina com uma regra áurea para nós esclarecermos situações duvidosas. Duvidosas para nós. Com certeza, o Senhor sabia que nós passaríamos por situações assim. Por isso que Ele nos diz o que Ele diz aqui, por isso que Ele nos ensina o que Ele nos ensina. Ele nos fornece um preceito para nos orientar em todos os casos nos quais eu e você necessitamos de sabedoria. E um preceito que até mesmo os incrédulos ficam constrangidos a admirar. Porque ele fecha o texto dizendo,
Verso 31. Como quereis que os homens vos façam, assim também. Assim fazei vós também a eles. Aquilo que você quer para você, faça para os outros. A maneira como você quer ser tratado, trate os outros. Fazer aos outros conforme eles nos fazem é retribuir o mal com o mal. E esse é o padrão de conduta característico desse mundo marcado pelo pecado caído. Esse é o padrão daquele que não ama a Deus e não vive na sua presença. Agir com os outros conforme desejamos que se comportem em relação a nós, independentemente das atitudes que manifestam para conosco, é uma característica que eu e você devemos ter como alvo. Isso significa andar nos passos de Jesus. Se o nosso Senhor Jesus tivesse respondido ao mundo da maneira como o mundo lhe tratou, mas é porque ele era o Filho de Deus, hein? Porque se fosse eu no lugar de Jesus, pastor, eu mandava descer anjo do céu e mandava destruir todo mundo. Sabe aquelas histórias do Antigo Testamento que a gente vê? Que vem Jesus e mata todo mundo. É aquilo que eu queria fazer. Pois bem, não foi o que Jesus fez. E sabe por que não foi o que Jesus fez? Porque ele nos amou sacrificialmente. Sem mérito nenhum em nós. Sem nada de bom em nós. O amor que Jesus nos chama a demonstrar é um amor radical, que só pode ser vivido, vivenciado, por quem foi transformado pela graça de Deus. Então, fazer o bem, bendizer, orar pelos inimigos, não são reações humanas comuns, mas são respostas sobrenaturais da graça na nossa vida. E à medida que nós caminhamos com Jesus, que a graça vai nos capacitando, sabe o que vai acontecer, irmão? Eu e você vamos expressar esse amor uns pelos outros. Eu e você vamos expressar essa graça na vida das outras pessoas. Porque é por isso que Jesus nos chamou, queridos. Jesus nos chama para responder com graça, com amor, para ir além do ódio, da divisão, de um coração cheio de polarizações. Não é isso que o Senhor Jesus nos chama a fazer. Ele nos chama a responder cheios do amor dele, porque foi assim, quando ele olhou para os pecadores, como eu e você, ele agiu com graça, ele agiu com amor. Ele se sacrifica por mim e por você, para que eu e você, inimigos de Deus, pudéssemos ter reconciliação. É isso que Jesus faz. Então, meu amado, deixe o amor de Cristo transformar o seu coração. Quais as implicações disso, querido? As implicações disso estão especialmente para aqueles que estão mais próximos a nós. Aqui, na comunidade da fé. Onde nós vivemos uns com os outros, nós vamos ter diferenças. Por quê? Porque nós somos diferentes. Cada um tem uma estrutura, cada um vem de um contexto, cada um vem de uma família diferente, cada um tem um jeito de agir. Mas, queridos, a palavra de Deus, como lemos na nossa liturgia, diz que nós devemos nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando mutuamente. Por quê? Porque Cristo nos perdoou. Parece uma utopia? Para um coração que não é transformado? De fato será. Mas para aquele que foi alcançado por Jesus, recebeu um novo coração e entende o amor de Deus, aquilo que Deus fez em Cristo por mim e por você, querido, a resposta que nós vamos dar, aqui e agora, será diferente.
Que o Senhor te abençoe. E que o Senhor capacite você e a mim a vivermos isso nas nossas relações diariamente, para a glória e para o louvor de Jesus. Amém.